Feche os olhos. Pense numa piranha. A imagem que surge é sempre a mesma. É sempre Hollywood. É sempre o esqueleto bovino limpo em 30 segundos. A água fervendo de vermelho. O cardume que transforma qualquer coisa viva em nada com uma velocidade que o cinema exagerou e que o imaginário popular absorveu como verdade sem pedir confirmação. É a piranha do medo, do cartaz. Da história que o avô do peão pantaneiro conta na beira do fogo, com a voz baixa, de quem esteve perto o suficiente para não querer estar mais. Esta piranha existe, em parte. Mas a piranha real, a Pygocentrus natereri, que habita os rios e os canais e as planícies alagadas do maior ecossistema de águas interiores do planeta, é simultaneamente mais perigosa e mais incompreendida do que qualquer versão que o cinema ou a lenda conseguiram criar. Mais perigosa porque o perigo real dela não é o que o imaginário colocou lá. É mais preciso, mais condicional, mais dependente de um conjunto de circunstâncias específicas que a ciência passou décadas a mapear e que a maioria das pessoas nunca ouviu descrever com rigor. E mais incompreendida porque, por trás dos dentes e do sangue, existe um animal que é, nos termos mais diretos da ecologia funcional, indispensável. Não apesar do que faz, por causa do que faz. Este documentário não vai mostrar a piranha como monstro, não porque o monstro não venda, vende, e o título deste vídeo é prova disso, mas porque o monstro é a história mais fraca disponível sobre este animal. E a história mais forte é esta. No Pantanal, quando as águas sobem e os campos se tornam lagos e o gado entra numa água que não é a sua, o que acontece não é o colapso da ordem natural. A ordem natural funcionando com uma precisão que nenhuma ficção científica conseguiu inventar. Porque a realidade não precisa de roteirista quando tem 150 mil quilômetros quadrados de planície inundável, 10 milhões de jacarés e um cardume de piranhas que responde a estímulos com a velocidade de um sistema nervoso distribuído entre centenas de corpos. O Pantanal é o maior termômetro ecológico do continente. E a piranha é o ponteiro. Quando o ponteiro sobe, quando os ataques atingem a intensidade que as histórias descrevem, não é porque a piranha mudou, é porque algo na água mudou. E descobrir o que mudou na água é descobrir o que estamos a fazer ao único bioma do planeta que funciona como um coração, que enche, que esvazia, que pulsa e que precisa de pulsar para que tudo à volta dele continue vivo. Se você veio por dentes e sangue, vai encontrar. Mas vai sair com uma pergunta que os dentes e o sangue não colocam. Vai sair perguntando quem, afinal, invadiu o território de quem. Inscreva-se no canal e ative o sino. O que vem a seguir vai mudar permanentemente a forma como você vê a água turva do Pantanal e o que ela espelha sobre nós. Para entender o que acontece quando o gado entra na água do Pantanal durante a cheia, é preciso primeiro entender o que é o Pantanal. Não como destino turístico, não como bioma listado em livros didáticos, como sistema, como organismo. Como a estrutura mais sofisticada de regulação ecológica que a América do Sul produziu, e que funciona por um mecanismo tão simples e tão absoluto que qualquer perturbação nele reverbera por toda a cadeia de vida que depende da sua regularidade. O Pantanal tem 150 mil quilômetros quadrados, é maior que a Alemanha. Está inteiramente contido na bacia do Alto Rio Paraguai, numa depressão geológica entre o Planalto Central brasileiro e as serras bolivianas, que funciona como uma bacia de recepção, um recipiente natural que coleta as águas das chuvas que caem nos chapadões ao redor e que as distribui lentamente ao longo de meses pela planície que é o coração do sistema. Esta distribuição lenta é tudo. É o mecanismo que transforma a chuva tropical, violenta, concentrada, potencialmente destrutiva, num processo de inundação gradual que dura semanas, que avança por canais e corichos com uma velocidade que os animais conseguem acompanhar, que cria e recria a cada ano a paisagem que todas as espécies do bioma evoluíram para habitar. Entre outubro e março, as chuvas sobem. O rio Paraguai e seus afluentes transbordam. A água avança pela planície e transforma campos em lagos rasos, capões de mata em ilhas, estradas em rios.
Em novembro, o Pantanal começa a encher. Em fevereiro e março, o pico da cheia cobre entre 60% e 80% da sua extensão total. A área aquática do bioma multiplica-se por um factor de 10 ou mais em relação ao que existia em setembro. E nesta transformação, cada espécie reposiciona-se. Cada relação de predação redefine-se. Cada oportunidade e cada ameaça muda de lugar, de intensidade, de probabilidade. É dentro desta transformação que a piranha mostra o seu verdadeiro rosto. Não o rosto do monstro, o rosto do especialista. A piranha vermelha, Pygocentrus natereri, tem entre 20 e 33 centímetros de comprimento na fase adulta. Pesa entre meio e 1 quilograma. É um peixe de porte médio que qualquer pescador do Pantanal reconhece pela cor alaranjada do ventre, pelos olhos vermelhos que deram origem ao nome popular, e pelos dentes, sempre pelos dentes. Os dentes da piranha vermelha são triangulares, com cúspides serrilhadas na base, implantados num maxilar projetado para frente com uma musculatura de fechamento que os biomecânicos que estudaram o animal descrevem como excepcionalmente poderosa para o tamanho corporal. As mandíbulas encaixam como tesouras, o dente superior deslizando precisamente pelo espaço entre dois dentes inferiores, de forma que cada mordida remove um fragmento limpo de tecido com a eficiência de um instrumento cirúrgico afiado. Este sistema não é brutalidade, é engenharia. É o resultado de milhões de anos de pressão de seleção sobre um animal que precisava de processar fragmentos de carne rapidamente, em competição com outros membros do seu próprio cardume, num ambiente onde a janela de alimentação pode ser estreita e a competição intensa. Porque aqui está o primeiro fato que desfaz a imagem cinematográfica da piranha. Ela não é um predador de grandes presas. Não evoluiu para caçar bovinos. Não evoluiu sequer para caçar capivara ou jacaré. A dieta base da piranha vermelha no Pantanal é composta principalmente por peixes de porte menor, por pedaços de peixe roubados de outros predadores, por insetos aquáticos, por crustáceos e, de forma que surpreendeu os primeiros ictiólogos que analisaram o conteúdo estomacal de amostras coletadas sistematicamente, por uma quantidade significativa de material vegetal, sementes, frutos que caem na água durante a cheia, algas. A piranha que o imaginário popular colocou no topo da cadeia alimentar como predador supremo é, na realidade, um onívoro oportunista de nível trófico médio que complementa a sua dieta proteica com recursos vegetais quando disponíveis. Então, por que ataca o gado? A resposta exige precisão, porque é uma resposta condicional. Depende de condições específicas que nem sempre estão presentes e que, quando estão, transformam o comportamento da piranha de forma que confirma parcialmente a lenda, sem confirmá-la inteiramente. O comportamento que as histórias descrevem, o feeding frenzy, a frenesia alimentar, a água fervendo de corpos e sangue, é real. Ocorre. Foi documentado em campo, filmado, estudado. Mas ocorre em condições específicas que os limnologistas identificaram com uma consistência que não deixa dúvida sobre a estrutura do fenômeno. A primeira condição é a concentração. Durante determinados momentos do ciclo de cheia, especialmente na transição entre a estação seca e o início da inundação, as piranhas que passaram meses dispersas pelos rios e poços permanentes estão concentradas em volumes de água reduzidos. A densidade do cardume é alta, a competição por recursos alimentares é intensa. Um estímulo de alimentação, o cheiro de sangue, a vibração de um animal ferido na água, num cardume de alta densidade, produz uma resposta coletiva, que é a soma de centenas de respostas individuais simultâneas, não um ataque coordenado por inteligência coletiva. Cada piranha responde ao estímulo por conta própria. O resultado parece coordenação porque é simultâneo, mas é simultaneidade de competição, não de cooperação. A segunda condição é a presença de sangue ou ferimento. Este dado é o que mais radicalmente separa a realidade da lenda. Piranhas em águas saudáveis, com ecossistema equilibrado e populações de presas adequadas,
raramente atacam animais grandes e saudáveis que entram na água. O gato que a pesquisadora da Unesp, Maria José Schmidt, documentou em seu estudo de campo no Pantanal Norte, atravessando um canal infestado de piranhas sem sofrer um único ataque, é o mesmo canal onde, dias antes, uma vaca com ferida aberta foi atacada em menos de 2 minutos. A diferença não estava no tamanho do animal. Estava no sinal que o animal emitia. Sangue na água, vibração de animal agonizante, estresse hormonal detectável quimicamente. Estes são os gatilhos. E o gado que atravessa os canais do Pantanal durante a cheia está frequentemente em condições que ativam estes gatilhos. Ferimentos de arame farpado submerso que o animal não vê, mordidas de carrapato com lesões abertas, estresse da travessia em água funda que libera cortisol detectável. Pisoteio dentro do grupo que cria contusões. O animal que entra na água saudável atravessa. O animal que entra ferido não tem as mesmas garantias. A terceira condição é a escassez relativa. Em anos de seca severa que antecede a cheia, as piranhas que passaram a estação seca em poços, com volume de água progressivamente menor, chegam ao início da inundação com reservas nutricionais comprometidas e com comportamento de alimentação mais reativo do que em anos de ciclo hidrológico regular. Uma piranha com balanço energético negativo responde mais intensamente ao estímulo alimentar do que uma piranha em equilíbrio nutricional. As secas extremas que o Pantanal viveu na última década, associadas às mudanças nos padrões de precipitação na bacia, produziram condições de chegada à cheia mais estressantes para as populações de piranhas, o que os pesquisadores associam ao aumento da intensidade dos relatos de ataques nos anos subsequentes às secas mais severas. Mas a história da piranha no Pantanal não é apenas a história de um predador e das suas condições de ataque. É a história de uma posição numa teia ecológica que, quando funciona como deveria, produz um equilíbrio de uma sofisticação que qualquer gestor de recursos naturais estudaria com inveja se soubesse articular o que observa. A piranha decompõe. Esta função, menos dramática do que o ataque, menos fotogênica do que o frenesi alimentar, mas ecologicamente mais crítica do que qualquer papel de predação, é o que torna a piranha indispensável ao ciclo da cheia pantaneira. Os animais que morrem durante a inundação, peixes que não sobrevivem às mudanças abruptas de temperatura e de oxigênio dissolvido, mamíferos que se afogam ou que sucumbem à exaustão nas travessias, aves aquáticas que morrem por doença ou por predação, constituem uma biomassa de carne que, sem um processador eficiente, acumularia nos canais e nos corichos e contaminaria a água com a decomposição bacteriana que consome o oxigênio dissolvido que todos os peixes, incluindo as próprias piranhas, precisam para sobreviver. As piranhas são o serviço de limpeza da cheia. Removem a carne morta com uma eficiência que nenhum outro animal do Pantanal consegue igualar em velocidade e completude. E ao removê-la, mantém a qualidade da água que sustenta o ecossistema inteiro. A piranha controla populações. Os peixes herbívoros, os pacos, os curimatás, os sardinhas, que em excesso desestabilizariam a vegetação aquática dos corichos e das baías pantaneiras, são parte da dieta regular das piranhas. Sem este controle, certas espécies de peixes herbívoros expandiriam além do que a vegetação aquática consegue suportar, removendo a cobertura vegetal que serve de berçário para dezenas de espécies, de habitat para anfíbios, de substrato para insetos aquáticos que são a base da cadeia alimentar de aves e de mamíferos insetívoros. E a piranha é controlada. O jacaré do Pantanal, caimã, crocodilos e acari, existe no Pantanal em densidades estimadas em até 10 milhões de indivíduos. É o maior predador por biomassa total do bioma. E come piranhas com uma regularidade que os estudos de dieta dos jacarés pantaneiros documentam como uma das relações predatório-presa mais importantes do ecossistema. O jacaré adulto que flutua imóvel num canal durante a cheia não está a descansar, está a caçar. E a piranha que passa dentro do seu raio de ataque não é o predador supremo da narrativa popular. É a presa de um réptil de 150 quilos
que tem 230 milhões de anos de evolução em seu favor. Quando as populações de jacarés foram dizimadas pela caça intensa das décadas de 1960 e 1970, o couro do jacaré pantaneiro era mercadoria de alto valor e a caça era industrial em escala. As populações de piranhas responderam de formas que os pescadores da época registraram como aumento de agressividade e de frequência de ataques. Não porque as piranhas se tornaram mais agressivas, porque o regulador que mantinha as suas populações dentro de limites que o ecossistema suportava foi removido. A piranha sem o jacaré é o cardume sem o termostato. Expande, intensifica, e o gado que entra na água paga o preço de um desequilíbrio que começou com um caçador de couro numa lancha a motor décadas antes. O jacaré foi protegido, a caça foi proibida. As populações se recuperaram. Uma das histórias de recuperação faunística mais bem documentadas do Brasil, de poucos milhares de indivíduos no pico da pressão de caça para os estimados 10 milhões atuais. E os biólogos, que monitoram a relação entre populações de jacarés e populações de piranhas no Pantanal, documentam a correlação com a clareza de um experimento natural que nenhum laboratório poderia reproduzir. Mais jacarés, piranhas mais controladas. A cadeia funciona quando as suas peças existem. A ariranha conta uma história diferente, mas igualmente reveladora. A Pteronura brasiliensis, a ariranha, ou lontra gigante, é o maior mustelídeo do mundo. Pode atingir 1,8 metros de comprimento e 30 quilogramas de peso. Caça em grupos familiares com uma coordenação que os etologistas que estudaram o comportamento de caça deste animal descrevem como o sistema de caça cooperativa mais sofisticado de qualquer mamífero aquático não cetáceo. E caça piranhas, com uma eficiência e uma preferência que os estudos de dieta de ariranhas pantaneiras documentam de forma consistente. As piranhas são presas preferenciais, não porque sejam as mais fáceis, mas porque são as mais densamente distribuídas nos habitats que a ariranha frequenta. Uma família de ariranhas, num trecho de canal pantaneiro, é um supressor de populações de piranhas de eficiência suficiente para que os pescadores artesanais, que conhecem o comportamento das duas espécies, descrevam a presença de ariranhas como garantia de que a pesca naquele trecho vai ser mais segura. Não porque a piranha desapareça, mas porque a sua densidade reduz e o seu comportamento, em populações mais esparsas, é menos reativo. A ariranha foi caçada pelo couro, pelo tráfico de filhotes para o mercado de animais exóticos, pela perseguição de pescadores que a viam como competidora pelos recursos do rio. Hoje está na lista de espécies ameaçadas. A sua população no Pantanal é uma fração do que era. E a relação entre a redução das ariranhas, o comportamento das piranhas e a frequência dos relatos de ataques é mais uma linha na mesma teia que o jacaré já desenhara. Quando os predadores das piranhas desaparecem, as piranhas expandem. E quando expandem além do equilíbrio, o gado que atravessa a água paga. O Pantanal não tem um problema de piranhas. Tem um histórico de remoção sistemática dos reguladores das piranhas. Que a fatura desta remoção é cobrada, com os juros da biologia, em cada cheia onde as condições se alinham da forma que os estudos descrevem e que as histórias dos peões confirmam com a precisão de quem esteve ali. Isto é o que o documentário que você veio ver precisava dizer antes de mostrar os dentes. Porque os dentes sem o contexto são o circo. E o circo, por mais que entreteça, não responde à pergunta que a água turva do Pantanal coloca para qualquer pessoa que esteja disposta a ouvi-la. Pare um momento. O que foi descrito até agora, a piranha como decompositora, como controladora de populações, como peça de uma teia que só funciona quando todas as suas partes existem, é a história que a biologia conta sobre este animal. É a história correta. É a história que os ictiólogos e os limnologistas e os ecólogos que passaram décadas no Pantanal contam com a paciência de quem sabe que contradizer uma lenda de 200 anos exige mais do que um artigo científico. Mas existe uma dimensão desta história que a biologia sozinha não consegue cobrir. Uma dimensão que emerge quando você para de olhar para a piranha
como objeto de estudo e começa a olhar para o que o estudo da piranha revelou sobre as ferramentas que usamos para entender qualquer coisa no mundo natural. Em 2012, uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista publicou um estudo que perturbou silenciosamente várias certezas que os ictiólogos tinham sobre a força de mordida da piranha. O que a equipe mediu não foi apenas a força absoluta, que já era conhecida como excepcionalmente alta para o tamanho corporal. Foi a força relativa ao peso corporal, comparada com a mesma métrica em outros vertebrados. O resultado: a piranha vermelha tem a maior força de mordida proporcional ao tamanho de qualquer vertebrado vivo estudado até aquele momento, incluindo o tubarão branco, incluindo o crocodilo do Nilo. A piranha de 300 gramas morde, proporcionalmente ao seu peso, com mais força do que um crocodilo de 300 quilogramas. Este dado não tornou a piranha mais perigosa do que já era na realidade. Tornou-a mais compreendida. E compreender a mecânica desta força de mordida abriu uma linha de investigação que ninguém havia antecipado quando os primeiros pesquisadores mediram os dentes deste peixe com a intenção de entender por que as histórias de ataques eram tão impressionantes. Os dentes da Biltine, piranha vermelha, são a base de uma geometria de corte que os engenheiros de instrumentos cirúrgicos estudam com atenção crescente. As cúspides serrilhadas, o ângulo de encaixe entre dente superior e inferior, a forma de triângulo isósceles, com base larga que maximiza a área de corte por unidade de força aplicada. Esta geometria produz uma mordida que remove tecido com a limpeza de um bisturi e a velocidade de uma tesoura. Os instrumentos de biopsia de tecidos moles, que precisam de remover amostras limpas, com trauma mínimo para o tecido circundante, estão sendo redesenhados com base nesta geometria. As serras para corte de osso em cirurgia ortopédica, que precisam de minimizar o aquecimento por fricção, usam perfis de dente derivados da análise da dentição da piranha. A natureza, mais uma vez, chegou antes. E os engenheiros, mais uma vez, chegaram depois para medir o que a evolução já havia construído, com a precisão que só tempo suficiente e pressão suficiente produzem. Mas a revelação mais inesperada que o estudo das piranhas produziu não é de engenharia, é de farmacologia e tem implicações que tocam diretamente milhões de pessoas que nunca pisaram no Pantanal e que nunca vão ver uma piranha fora de um aquário. A piranha, como a maioria dos peixes predadores que capturam presas que podem resistir, produz na sua saliva compostos que interferem com a coagulação sanguínea das presas, compostos que mantêm o sangue fluido e facilitam a extração de tecido durante a alimentação. Estes compostos anticoagulantes estão sendo estudados por grupos de pesquisa no Brasil e no exterior como candidatos a agentes trombolíticos, medicamentos que dissolvem coágulos sanguíneos em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico, com trombose venosa profunda, com embolia pulmonar. O AVC isquêmico é a segunda causa de morte no mundo. O tratamento padrão atual, a alteplase, uma enzima recombinante que dissolve coágulos, tem uma janela terapêutica estreita de 4 horas e meia após o início dos sintomas e um perfil de efeitos adversos que limita o seu uso a uma fração dos pacientes que poderiam beneficiar. Os compostos anticoagulantes da saliva da piranha têm, nos estudos preliminares em modelos animais, um perfil de especificidade de ação diferente do da alteplase, com potencial para janela terapêutica mais ampla e menor risco de hemorragia intracraniana, que é o efeito adverso mais temido do tratamento atual. Este trabalho está em fase inicial. Não existem ainda ensaios clínicos em humanos. Não existe ainda nenhuma garantia de que o composto da saliva de uma piranha do Pantanal vai tornar-se o medicamento que salva o cérebro de um paciente num hospital de São Paulo ou de Lisboa. Mas a linha existe. A investigação acontece. E ela só existe porque alguém decidiu estudar a piranha não como monstro a ser temido, mas como organismo a ser compreendido. E porque o Pantanal onde a piranha existe, ainda existe para que as amostras possam ser coletadas. Este é o argumento mais concreto e mais imediato que a conservação do Pantanal
tem disponível para qualquer pessoa que considere a biodiversidade uma abstração. O medicamento que você pode precisar para sobreviver a um AVC pode estar na saliva de um peixe que vive num bioma que está a ser destruído por razões que têm nomes e endereços e que, se não forem alteradas, vão terminar o trabalho antes que a ciência termine o seu. A segunda revelação é comportamental e desfaz uma das convicções mais enraizadas que existem sobre o que separa os animais humanos dos animais não humanos. Os estudos de comportamento de piranhas em cardume, realizados ao longo das últimas 2 décadas, revelaram algo que os primeiros ictiólogos que os observaram não tinham ferramentas para identificar. As piranhas têm hierarquia social. Não a hierarquia óbvia de dominância linear que qualquer observador casual reconhece em mamíferos sociais, mas uma estrutura de organização espacial dentro do cardume em que indivíduos de maior tamanho e de maior agressividade basal ocupam posições centrais durante a alimentação, com acesso preferencial às presas, enquanto indivíduos menores e menos agressivos ocupam as posições periféricas e acedem aos recursos residuais que os dominantes deixam. Esta hierarquia tem consequências comportamentais que os estudos de feeding frenzy só recentemente começaram a documentar com rigor. O frenesi alimentar não é desencadeado com igual probabilidade por todos os membros do cardume. É desencadeado pelos indivíduos dominantes que ocupam as posições centrais, os que têm o limiar de ativação mais baixo para o estímulo de sangue ou de vibração de presa ferida. Os indivíduos periféricos respondem ao comportamento dos dominantes mais do que ao estímulo original. O frenesi é, em parte, um fenômeno de contágio comportamental dentro de uma estrutura social, o que explica por que cardumes de composição diferente, no mesmo ambiente e com o mesmo estímulo, podem ter respostas de intensidade muito diferente. Este dado tem uma implicação prática para a gestão do risco de ataque em áreas de pecuária pantaneira que os técnicos de campo já utilizam intuitivamente sem ter o vocabulário científico para o formular. Em canais onde os indivíduos dominantes de maior tamanho foram removidos pela pesca, os maiores são os mais fáceis de capturar com anzol e os mais valorizados pelo pescador. Os cardumes residuais têm composição deslocada para indivíduos menores e periféricos, com limiar de ativação do frenesi mais alto. Este cardume de indivíduos pequenos responde com menos intensidade ao estímulo de gado na água do que o cardume com a estrutura social intacta. A pesca que o pescador artesanal fez no canal semana passada, removendo os maiores, reduziu involuntariamente o risco de ataque para o peão que vai atravessar o gado neste canal na semana que vem. Nenhum dos dois sabia. O sistema funcionou de qualquer forma. Este tipo de regulação acidental, em que uma prática humana que não foi desenhada para fins de gestão ecológica produz um efeito de gestão que o ecossistema incorpora, é o que os ecólogos chamam de efeito cascata lateral. E o Pantanal, com 250 anos de coexistência entre pecuária extensiva e ecossistema nativo, está cheio destes efeitos. A trilha que o gado abre na vegetação marginal durante a travessia torna-se corredor de dispersão de sementes. O pasto que a vaca come seleciona espécies vegetais de uma forma que mantém a diversidade de gramíneas que certas aves dependem para ninhar. O pisoteio que compacta certas áreas cria microhabitat para répteis que precisam de solo de determinada dureza para desovar. Um sistema de 250 anos de coexistência produziu, sem nenhum plano de manejo, uma teia de interdependências entre o gado e o ecossistema que os pesquisadores que estudam a ecologia da paisagem pantaneira estão apenas começando a mapear e que a substituição da pecuária extensiva tradicional por sistemas intensivos ou por agricultura mecanizada desfaz, junto com tudo o mais que desfaz, de formas que ainda não são completamente previsíveis, mas que os dados disponíveis já indicam como preocupantes. A revelação central deste documentário não é sobre a piranha. É sobre o sistema do qual a piranha é apenas o personagem mais dramático e mais mal interpretado. O Pantanal não é uma natureza selvagem que a pecuária invadiu.
Não é uma área protegida que o humano ocupa ilegitimamente. É um sistema coevoluído ao longo de séculos, em que o ecossistema original e a atividade humana que o ocupou se calibraram mutuamente ao ponto em que a remoção de qualquer um dos dois, do ecossistema ou da pecuária tradicional, produz desequilíbrios que o outro não consegue absorver sozinho. O peão que atravessa o gado pelo canal durante a cheia não é o inimigo da piranha. É parte do mesmo sistema em que a piranha é parte. E a ameaça que este sistema enfrenta não vem de dentro dele. Não vem do peão, nem da piranha, nem do jacaré, nem da ariranha. Vem de fora, de forças que o sistema não evoluiu para resistir e que estão a chegado com uma velocidade que os 250 anos de coevolução não prepararam ninguém para enfrentar. Curta este vídeo se chegou até aqui com a sensação de que o Pantanal que conhecia era maior do que o mapa que tinhas, porque o próximo capítulo vai mostrar o que está a acontecer a este sistema e vai exigir que você continue a olhar mesmo quando o que há para ver é mais difícil do que dentes e sangue. Em setembro de 2020, os satélites que monitoram o Pantanal registraram algo que os analistas do INPE descreveram nos seus relatórios técnicos, com a linguagem contida que os cientistas usam quando os dados são suficientemente perturbadores para dispensar amplificação. Área queimada acumulada superior a 4 milhões de hectares. Mais de 26% de todo o bioma em chamas num único ano. O maior incêndio registrado na história documentada do Pantanal. Este número não emergiu do nada. Emergiu de uma sequência de eventos que os hidrólogos e os climatologistas que monitoram o bioma haviam identificado como risco crescente ao longo de anos e que a falta de atenção política e midiática ao Pantanal, que vive permanentemente na sombra da Amazônia no debate ambiental brasileiro, deixou avançar sem a mobilização de resposta que a magnitude do risco exigia. A sequência foi esta. Em 2019, a bacia do Alto Paraguai recebeu precipitação abaixo da média histórica pela terceira temporada consecutiva. O Rio Paraguai chegou ao início de 2020 em cotas de nível abaixo do que os registros históricos haviam documentado em décadas. A planície que normalmente estaria entrando no ciclo de cheia estava seca, com a vegetação ressecada pela falta de água e pelo calor acima da média que os climatologistas associam às anomalias de temperatura do Atlântico tropical que influenciam o regime de chuvas do centro-oeste brasileiro. O fogo que normalmente seria controlado pela umidade elevada de um Pantanal em início de cheia encontrou um Pantanal em seca extrema. E o que seriam queimadas localizadas, o tipo de fogo que a vegetação pantaneira evoluiu para suportar e do qual se recupera em ciclos de regeneração bem documentados, tornou-se um incêndio de escala que os modelos de propagação de fogo não haviam previsto para este bioma, porque nenhum modelo havia sido alimentado com condições de seca desta intensidade. Os números do que ardeu não são apenas estatísticas de área, são inventários de perda. Os estudos de fauna realizados nos meses seguintes às queimadas documentaram mortalidade de jacarés, capivaras, onças, cervos do Pantanal, tuiuius, araras, em volumes que os pesquisadores descrevem como sem precedente para eventos de fogo neste bioma. Populações locais de espécies com baixa capacidade de deslocamento, quelônios, anfíbios, pequenos mamíferos, foram praticamente eliminadas em extensas áreas. A vegetação de capões, as ilhas de mata que são o habitat crítico para centenas de espécies e que no Pantanal levam décadas a atingir o porte e a complexidade estrutural que as tornam ecologicamente funcionais, ardeu de formas que os botânicos estimam que vão exigir 20 a 30 anos de regeneração sem perturbação adicional para recuperar a estrutura que tinham. O fogo de 2020 foi o evento agudo, a crise de fundo é crônica. O desmatamento na bacia do Alto Paraguai, o Cerrado e os chapadões do Mato Grosso que regulam hidrologicamente o Pantanal atingiu nas últimas 2 décadas uma escala que os hidrólogos associam diretamente à alteração do regime de cheias da planície. A vegetação nativa do Cerrado atua como esponja,
absorve a chuva, retém a água no solo, liberta-a gradualmente para os aquíferos e para os cursos d'água ao longo de semanas e meses. Esta liberação gradual é o mecanismo que transforma a chuva concentrada do verão tropical numa cheia lenta e previsível no Pantanal. Quando a esponja é removida, quando o cerrado é convertido em pastagem ou em lavoura com solo compactado pelo maquinário, a chuva que cai escoa superficialmente. Chega aos rios com velocidade e volume que produzem cheias mais abruptas e mais curtas. E a planície, que dependia da duração da cheia para se saturar completamente, começa a receber menos água por temporada, ainda que a precipitação total não tenha mudado. Menos duração de cheia significa menos recarga dos aquíferos que sustentam os poços e as nascentes que mantêm a água nos períodos de seca. Significa menos tempo de cobertura aquática para os peixes que se reproduzem nas áreas alagadas e para os anfíbios que dependem desta água para completar o seu ciclo de vida. Significa seca mais prolongada e mais intensa no fim da estação. A condição que em 2020 criou o combustível para o incêndio mais catastrófico da história documentada do bioma. O desmatamento do cerrado destrói o Pantanal sem desmatar o Pantanal, que é a ameaça invisível, a que não aparece nos mapas de cobertura vegetal do bioma porque acontece fora dos seus limites administrativos, mas dentro dos seus limites hidrológicos reais. A segunda ameaça tem nome de projeto e história de décadas de negociação política que avança e recua conforme os governos e os interesses mudam. A hidrovia do Paraguai-Paraná. A proposta de tornar o rio Paraguai navegável para embarcações de grande calado ao longo de toda a extensão que atravessa o Pantanal, através de dragagem do leito, de remoção de obstáculos naturais como corredeiras e bancos de areia e de regularização das margens, existe desde os anos 1980 como projeto de infraestrutura para escoamento da produção agrícola do Mato Grosso. A lógica econômica é direta. Transportar soja e milho por rio é mais barato do que por estrada, especialmente na escala de produção que a agricultura do centro-oeste brasileiro atingiu. O custo do transporte rodoviário é um dos principais fatores de competitividade da produção mato-grossense nos mercados internacionais. Uma hidrovia eficiente reduziria este custo de forma significativa. O problema é que o Rio Paraguai no Pantanal não é apenas uma via de transporte potencial, é o eixo hidrológico do bioma. O seu perfil de fundo, com as variações de profundidade, as corredeiras, os bancos de areia que a dragagem removeria, é o que regula a velocidade de escoamento da planície durante a cheia e a velocidade de retração durante a seca. Alterar este perfil através da dragagem altera o regime hidrológico da planície de formas que os modelos hidráulicos desenvolvidos por pesquisadores das universidades federais de Mato Grosso do Sul e de São Paulo descrevem como potencialmente catastróficas para o pulso de inundação, o mecanismo vital do ecossistema. Um rio mais fundo e mais uniforme drena a planície mais rapidamente durante a retirada das águas. Uma planície que drena mais rapidamente tem período de inundação mais curto. Um período de inundação mais curto não sustenta os ciclos de reprodução de dezenas de espécies de peixes que precisam de um mínimo de semanas em água rasa, sobre a vegetação inundada, para completar a postura e a eclosão dos ovos. Não sustenta as populações de aves aquáticas que dependem desta janela de abundância de peixes em água rasa para alimentar as suas ninhadas. Não sustenta as populações de jacarés que dependem das áreas inundadas para termorregulação e para o cuidado dos ninhos. O Pantanal, sem o pulso de inundação, é uma planície com rios. Não é o Pantanal. A pressão pela hidrovia não desapareceu. Está em diferentes fases de negociação, em diferentes governos com diferentes configurações de força política entre os interesses do agronegócio exportador e os interesses da conservação. E esta negociação acontece num contexto em que o Pantanal não tem a visibilidade política e midiática que protege relativamente a Amazônia. Não tem o símbolo global que a floresta tropical representa no imaginário ambientalista internacional.
Não tem o lobby de conservação com a mesma capilaridade e o mesmo financiamento. Não tem a narrativa de urgência que mobiliza a atenção pública com a velocidade que a ameaça exige. A terceira ameaça é a mais silenciosa e a mais diretamente ligada ao animal que é o protagonista deste documentário. O garimpo ilegal de ouro nos tributários do Pantanal e na bacia do Alto Paraguai introduz mercúrio no sistema aquático numa escala que os estudos de contaminação realizados por pesquisadores da Fiocruz e da UFMT documentam com uma consistência que já não permite dúvidas sobre a existência do problema, apenas sobre a sua magnitude exata. O mercúrio usado no garimpo para amalgamar o ouro contamina os sedimentos dos rios. As bactérias que habitam estes sedimentos convertem o mercúrio inorgânico em metilmercúrio, a forma orgânica que é absorvida pelos organismos aquáticos e que se acumula nos tecidos gordurosos com uma eficiência que aumenta em cada nível da cadeia alimentar. As piranhas, como predadores de nível trófico médio elevado, acumulam mercúrio por bioacumulação ao longo da sua vida. Os estudos que mediram concentrações de mercúrio em piranhas coletadas em diferentes pontos do sistema pantaneiro encontraram variações que refletem a proximidade das áreas de garimpo, mas que em alguns pontos do Pantanal Norte atingem valores que excedem os limites de segurança para consumo humano regular estabelecidos pela Anvisa. O peixe que o ribeirinho pantaneiro pesca para comer, a piranha, o pacu, o pintado, carrega mercúrio que os seus tecidos não conseguem eliminar. Os estudos de bioacumulação em populações humanas que dependem do peixe como fonte proteica primária, comunidades ribeirinhas, indígenas, populações de baixa renda sem acesso regular a outras fontes de proteína animal, encontram concentrações de mercúrio no cabelo e no sangue que em amostras de crianças atingem valores associados a efeitos neurológicos mensuráveis. Redução de velocidade de processamento, comprometimento de coordenação motora fina, alterações de memória de trabalho. A piranha que contamina o ribeirinho não é a piranha que o ataca na água, é a piranha que ele comeu ontem. E o mercúrio que está na carne desta piranha entrou no sistema porque em algum garimpo rio acima, alguém despejou mercúrio numa bacia de amálgama que o rio carregou rio abaixo, até ao sedimento onde a bactéria o converteu na forma que a piranha absorveu ao comer o peixe que o absorveu do invertebrado, que o absorveu do sedimento. Esta cadeia invisível, do garimpo ao sedimento, à bactéria, ao invertebrado, ao peixe, a piranha, ao pescador, à criança, é a cadeia que o conceito de ecossistema foi inventado para descrever. E é a cadeia que a palavra contaminação reduz a um evento pontual, quando é na verdade um processo distribuído no espaço e no tempo que nenhuma intervenção pontual consegue reverter rapidamente. A quarta ameaça é climática, e é a que mais diretamente explica por que as três anteriores estão a tornar-se mais intensas ao mesmo tempo. As mudanças climáticas globais estão a alterar os padrões de precipitação na bacia do Alto Paraguai de formas que os modelos climáticos regionais descrevem como tendência para maior variabilidade. Anos de precipitação muito acima da média, alternando com anos de seca severa, com menor previsibilidade e menor regularidade do ciclo histórico que toda a ecologia pantaneira evoluiu para acompanhar. Uma cheia excepcional seguida de uma seca excepcional seguida de uma cheia excepcional é mais destrutiva para o ecossistema do que a sequência regular de cheias e secas moderadas, porque a variabilidade extrema não dá tempo à fauna e à flora de completar os ciclos de reprodução e de recuperação que a estabilidade relativa do ciclo histórico permitia. O Pantanal que existirá em 2050 não é o Pantanal que existe hoje. Os modelos projetam um bioma mais seco em média, com eventos extremos mais frequentes, com o pulso de inundação alterado em duração e em extensão, com composição de espécies diferente da atual, porque as espécies menos tolerantes à variabilidade climática serão gradualmente substituídas por espécies mais generalistas e menos dependentes da precisão dos ciclos que o Pantanal historicamente oferecia. A piranha vermelha vai sobreviver. É tolerante, adaptável
resistente à variabilidade de temperatura e de oxigênio dissolvido num grau que a maioria dos peixes pantaneiros não tem. Em ecossistemas perturbados, as espécies mais tolerantes e mais oportunistas tendem a expandir enquanto as mais especializadas retraem. O Pantanal de 2050 pode ter mais piranhas do que tem hoje, não porque o ecossistema esteja melhor, mas porque estará pior. Porque os reguladores das piranhas, o jacaré que depende dos ciclos de inundação para reproduzir, a ariranha que depende da qualidade da água para caçar, os peixes competidores que dependem da diversidade do ecossistema para manter as suas populações, estarão sob maior pressão do que as piranhas. Um Pantanal com mais piranhas e menos jacarés, menos ariranhas, menos diversidade de peixes e menos regularidade de ciclos hidrológicos não é um Pantanal mais perigoso na narrativa do documentário de natureza. É um Pantanal a caminho de se tornar algo que não tem mais o nome de Pantanal. E o gado que vai entrar na água dessa cheia futura não vai encontrar o equilíbrio imperfeito, mas funcional, que o peão de hoje ainda conhece. Vai encontrar o resultado do que fizemos enquanto olhávamos para os dentes. Em outubro de 2023, numa fazenda do Pantanal Sul-Mato-Grossense, às margens do rio Miranda, um pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul instalou o último sensor de uma rede de monitoramento aquático que havia levado 3 anos a financiar, a aprovar e a implementar. O sensor mede a temperatura, oxigênio dissolvido, turbidez e condutividade elétrica da água em tempo real, transmitindo dados a cada 15 minutos para um servidor em Campo Grande. Era o 12º sensor de uma rede que cobria um trecho de 40 quilômetros do rio. O trecho onde os relatos de ataques de piranha a gado durante as cheias eram mais frequentes e mais intensos nas últimas 2 décadas. O objetivo não era espetacular, era este: correlacionar as condições físico-químicas da água no momento dos ataques com a intensidade dos ataques documentados pelos peões e pelo proprietário da fazenda ao longo dos anos. Construir com dados contínuos e rigorosos o mapa das condições que tornam o feeding frenzy provável, para que, pela primeira vez, o pecuarista pantaneiro tivesse não apenas a experiência acumulada de gerações, mas um sistema de alerta baseado em ciência que lhe dissesse, antes de colocar o gado na água, se as condições daquele dia, naquele trecho, naquele canal específico, eram as condições de risco. Este projeto existe. Está a produzir dados. E é o tipo de iniciativa que transforma o conhecimento científico acumulado em ferramenta de uso prático para quem vive e trabalha no ecossistema. Não um relatório que fica em gaveta de ministério, não um artigo que circula entre especialistas que já sabem o que ele confirma, mas um sistema que responde a uma pergunta simples e urgente que o peão faz todas as manhãs de cheia. Hoje é seguro? Esta é a primeira linha de resposta que o Pantanal tem disponível agora. Não a eliminação do risco. O risco é parte do ecossistema, e nenhuma tecnologia vai ou deve eliminar a piranha dos rios pantaneiros, a gestão informada do risco, a diferença entre atravessar o gado às cegas, como se faz há 250 anos, e atravessar o gado com o conhecimento de que as condições desta manhã neste canal são as condições de baixo risco histórico, ou não são. Esta diferença, aplicada em escala suficiente, pode reduzir as perdas de gado nas travessias de forma que os pecuaristas descrevem como potencialmente transformadora para a viabilidade econômica da pecuária extensiva nas áreas de maior pressão de cheia. E a viabilidade econômica da pecuária extensiva tradicional é, neste ponto, inseparável da conservação do bioma. Porque o pecuarista que não consegue manter a operação viável economicamente na terra que ocupa tem 2 alternativas: intensificar a produção, convertendo pastagem nativa em pastagem cultivada com o desmatamento que isso implica, ou vender para quem vai fazer exatamente isso com a terra que ele não converteu. A pecuária extensiva pantaneira tradicional, a que convive com a cheia, que atravessa o gado pelos canais, que mantém a vegetação nativa como pastagem, é economicamente frágil numa época de custos crescentes de insumos e de pressão por retorno imediato sobre a terra.
E a fragilidade econômica da prática mais compatível com a conservação é a ameaça mais subestimada que o bioma enfrenta. Por isso, a segunda linha de resposta é mais estrutural e mais urgente do que a tecnologia de monitoramento, por mais valiosa que esta seja. Os sistemas de certificação de pecuária sustentável pantaneira, que estão sendo desenvolvidos por organizações como o Instituto Homem Pantaneiro, em parceria com universidades, com o setor privado e com organismos internacionais, têm como objetivo criar um prêmio de mercado para a carne produzida de forma compatível com a conservação dos ciclos de cheia e da biodiversidade do bioma. A lógica é a mesma da meliponicultura no Nordeste, do café sombreado, do cacau floresta, tornar economicamente racional a prática que é ecologicamente necessária. Não depender de altruísmo ambiental. Depender do diferencial de preço que chega ao produtor como incentivo concreto e imediato. Este mecanismo está a funcionar em escala pequena. Os frigoríficos que processam carne certificada de origem pantaneira sustentável pagam entre 10% e 20% acima do preço convencional pela arroba produzida em propriedades certificadas. Os mercados internacionais, especialmente o europeu, onde a regulação de desmatamento embarcada e a pressão dos consumidores por rastreabilidade ambiental estão a criar barreiras crescentes para produtos sem certificação de origem, estão a criar a pressão de compra que o mercado interno brasileiro sozinho não criaria com a mesma velocidade. Esta pressão de mercado é o mecanismo de mudança de comportamento mais robusto disponível, porque não depende de fiscalização governamental que não tem recursos suficientes, não depende de consciência ambiental que varia com o rendimento disponível e com a urgência de outras preocupações. Não depende de política pública que muda com os ciclos eleitorais. Depende de preço. E o preço, quando o sinal está certo, chega a qualquer fazenda de qualquer tamanho, em qualquer lugar da bacia pantaneira, sem precisar de nenhum intermediário além do mercado. A terceira linha de resposta é a que mais diretamente endereça a causa hidrológica da degradação do bioma. E é a que exige a cooperação mais complexa e menos garantida que qualquer solução para o Pantanal vai precisar de produzir. A restauração da vegetação nativa na bacia do Alto Paraguai, os chapadões do Mato Grosso, as cabeceiras dos rios afluentes do Paraguai, as áreas de transição entre o Cerrado e o Pantanal, que foram convertidas em pastagem e lavoura nas últimas décadas, é o único instrumento disponível para estabilizar o regime hidrológico do bioma a longo prazo. Não existe engenharia hidráulica que substitua o serviço que a vegetação nativa do Cerrado presta ao Pantanal. Não existe represa, não existe canal de distribuição, não existe sistema de irrigação que replique a função de esponja que as raízes das árvores e dos arbustos nativos exercem ao infiltrar a chuva no solo, em vez de deixá-la escoar superficialmente para os rios com a velocidade que destrói o pulso de inundação que o Pantanal precisa. Os programas de pagamento por serviços ambientais que remuneram proprietários rurais da bacia pela manutenção e pela restauração de vegetação nativa existem em diferentes formatos e escalas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. O Fundo Pantanal, apoiado por recursos públicos federais e estaduais, complementados por fundos privados e por organismos de cooperação internacional, tem como objetivo principal financiar a restauração de áreas degradadas na bacia, com foco específico na função hidrológica, priorizando a restauração nas áreas de maior importância para a retenção de água e para a recarga dos aquíferos que sustentam o pulso de inundação. O ritmo desta restauração é insuficiente comparado com o ritmo de degradação acumulada. Mas a direção é correta. E a direção, quando os instrumentos são os certos, pode ser acelerada com vontade política e com recursos adequados. Dois ingredientes que a história da conservação brasileira fornece intermitentemente, mas que o bioma não pode continuar a esperar que cheguem nos intervalos entre as crises agudas. A quarta linha de resposta é trinacional, e é a que mais diretamente reconhece a realidade geográfica de um ecossistema
que não cabe inteiramente dentro das fronteiras de um único país e que não pode ser conservado por um único país agindo sozinho. O Pantanal boliviano representa aproximadamente 20% da extensão total do bioma. O Pantanal paraguaio representa outros 5%. As decisões de uso do solo que a Bolívia toma nos seus chapadões e nas suas bacias afluentes do rio Paraguai têm consequências hidrológicas diretas sobre o Pantanal brasileiro. As práticas de garimpo que ocorrem em tributários bolivianos do sistema pantaneiro introduzem mercúrio que chega às piranhas e aos pescadores ribeirinhos brasileiros. E qualquer política de conservação que funcione apenas dentro dos limites do território brasileiro, mas que não tem correspondência nos territórios boliviano e paraguaio, está a construir um dique com uma parede que o rio atravessa pelos lados que a parede não cobre. As negociações para um tratado de gestão compartilhada do ecossistema pantaneiro entre Brasil, Bolívia e Paraguai avançaram em diferentes governos e recuaram noutros. O Acordo de Gestão Sustentável do Pantanal, assinado pelos 3 países em 2018 sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos, estabelece princípios de cooperação, mas carece dos mecanismos vinculantes e dos recursos financeiros que transformariam princípios em práticas monitoráveis. É um ponto de partida. Não é suficiente. A quinta linha de resposta é a que a ciência brasileira está a construir com os recursos que tem, que são menos do que o problema exige, mas mais do que os resultados produzidos sugerem à primeira vista. A rede de pesquisadores que monitora o Pantanal, nas universidades federais dos 2 estados pantaneiros, no INPA, na Embrapa Pantanal, nos grupos de pesquisa que produzem os dados que este documentário usou, está a desenvolver, com uma coordenação crescente entre grupos que historicamente trabalhavam de forma isolada, um sistema integrado de monitoramento do bioma que combina sensoriamento remoto por satélite, sensores em campo, modelos hidrológicos e ecológicos e plataformas de dados abertas que permitem que qualquer pesquisador, gestor ambiental ou produtor rural acesse em tempo real o estado do ecossistema com um nível de detalhe que não estava disponível há 5 anos. Este sistema é o cérebro em desenvolvimento do Pantanal. É o instrumento que vai permitir detectar os sinais de deterioração antes que se tornem irreversíveis, que vai permitir avaliar a eficácia das intervenções de restauração com o rigor que transforma a gestão de jogo de intuição em ciência aplicada e que vai gerar os dados que os negociadores do Tratado Trinacional vão precisar para transformar princípios em metas mensuráveis e metas mensuráveis em responsabilidades verificáveis. Mas nenhuma destas linhas de resposta, nem a tecnologia de monitoramento, nem a certificação de mercado, nem a restauração hidrológica, nem o Tratado Trinacional, nem o Sistema de Monitoramento Científico Integrado, funciona sem a condição que todas elas pressupõem e que nenhuma delas, sozinha, consegue criar. A condição é a atenção, sustentada, informada, suficientemente ampla para que o Pantanal tenha no debate público brasileiro e global a presença que a sua importância ecológica exige e que até agora nunca teve de forma consistente. O Pantanal é o maior ecossistema de águas interiores do planeta. Abriga a maior concentração de jacarés do mundo. Tem a maior diversidade de aves aquáticas do hemisfério ocidental. Sustenta a maior população de onças pintadas de área contígua que ainda existe. Tem 650 espécies de pássaros, 260 espécies de peixes, 1.600 espécies de plantas. Regula o clima de uma região de 6 milhões de quilômetros quadrados. Sustenta uma economia agrícola e pesqueira de bilhões de reais por ano. É o coração hidrológico do centro do continente. E a maioria das pessoas que vive neste continente nunca ouviu o nome do Rio Miranda. Nunca viu um tuiuiu de perto. Nunca entendeu o que é o pulso de inundação, nem porque a sua destruição seria a destruição do bioma inteiro. Nunca fez a conexão entre o que come no almoço e o ecossistema que tornava possível o que estava no prato. Esta desconexão não é uma falha moral das pessoas que a têm. É uma falha de comunicação de quem sabe o que está em jogo
e ainda não encontrou a forma de dizer, com a clareza e a urgência e a beleza suficientes para que o conhecimento atravesse a distância entre o laboratório e a vida cotidiana de quem nunca vai ao Pantanal, mas que depende do Pantanal de formas que não sabe nomear. É para preencher esta distância que documentários como este existem. Não para substituir a ciência. A ciência está a fazer o seu trabalho, com os recursos insuficientes que tem, com a dedicação que qualquer pessoa que conhece os pesquisadores que estudam este bioma reconhece como genuína e admirável. Para levar o que a ciência sabe a quem a ciência não chega diretamente, para criar a condição que torna possível a atenção, que torna possível a pressão, que torna possível a política, que torna possível a conservação. E é aqui, neste ponto, que este documentário precisa de ser honesto sobre o que pode e o que não pode fazer. Não pode salvar o Pantanal. Nenhum documentário pode. Não pode substituir a política, a regulação, o investimento público, a negociação diplomática, os anos de trabalho de restauração de habitat que o bioma precisa. Pode criar as condições para que mais pessoas exijam que estes instrumentos existam, que sejam financiados, que sejam implementados, que sejam mantidos para além dos ciclos eleitorais que os destroem e reconstroem alternadamente. Pode fazer o que as histórias sempre fizeram quando eram boas o suficiente. Mudar a forma como as pessoas veem o que está à sua volta. Criar um antes e um depois na relação entre quem assiste e o ecossistema que o documentário revela. Tornar impossível a indiferença total que existia antes, porque a indiferença que não tem conhecimento é diferente da indiferença que tem conhecimento e escolhe não agir. A segunda é mais difícil de manter. Exige mais energia. É uma escolha que a pessoa precisa de fazer ativamente, em vez de uma posição que mantém por omissão. E a pergunta que fica, a pergunta que a piranha, com toda a sua indiferença ao drama que os humanos constroem ao redor dela, coloca a qualquer pessoa que chegou até este ponto deste documentário, é exatamente esta. Agora que você sabe, qual vai ser a sua escolha? Não a escolha grandiosa, não a escolha que exige sacrifício heróico ou transformação radical de estilo de vida. A escolha pequena e concreta que está dentro do alcance de quem tem o privilégio de ter chegado até aqui, de ter tido o tempo, a conexão de internet, o ecrã, o interesse para passar a última hora a aprender sobre um rio que talvez nunca visite e sobre um peixe que provavelmente nunca vai ver de perto. Compartilha este vídeo. É a escolha mais simples e mais imediata disponível, não como gesto de ativismo, como transmissão de conhecimento a alguém que não tem, e que com ele se torna uma pessoa a menos disponível para a indiferença que o sistema de destruição precisa para continuar a funcionar sem resistência. Inscreve-te no canal, não por nós, pelo próximo bioma que ainda não foi contado com a honestidade que merece. Pela onça que está a perder território mais rápido do que qualquer modelo predisse. Pelo tuiuiu, cujo ninho desapareceu de áreas onde havia ninhos há 20 anos. Pelo rio que está a ficar mais raso a cada seca. Pela cheia que chegou 2 semanas mais tarde do que chegava quando o peão mais velho da fazenda ainda era criança e não sabia que estava a guardar na memória os dados de referência que os climatologistas um dia iam precisar. Há ainda muito por revelar sobre o sistema que nos sustenta sem que a maioria de nós saiba o seu nome. Em algum lugar no Pantanal, agora, a água está a subir. Os canais estão a transbordar para os campos. A vegetação submersa está a criar o berçário onde os peixes vão desovar. O jacaré está a flutuar imóvel com os olhos acima da superfície, com 230 milhões de anos de evolução calibrados para o momento exato em que a presa entra dentro do raio de ataque. A ariranha está a caçar em família com a coordenação silenciosa que os etologistas levaram décadas a descrever e que a família de ariranhas executa sem saber que é extraordinária. O tuiuiu está a sobrevoar a planície inundada com as asas de 2,5 metros abertas sobre uma paisagem que há 6 semanas era campo seco e que agora é um lago raso de horizonte a horizonte. E algures num canal de água turva, num ponto que nenhum mapa nomeia e que nenhuma câmera alcança,
Uma piranha vermelha flutua à espera. Os olhos vermelhos abertos. As mandíbulas fechadas sobre os dentes que a evolução afiou por milhões de anos, com uma precisão que nenhum instrumento humano ainda conseguiu igualar. O corpo imóvel, com a eficiência do predador que não gasta energia desnecessária, porque o ecossistema ensinou ao longo do tempo que é suficientemente longo para ensinar qualquer coisa, que a espera é mais eficiente do que a perseguição. Ela não sabe que é bela. Não sabe que os seus dentes estão a ser estudados por cirurgiões. Não sabe que a sua saliva pode salvar alguém de um AVC num hospital de uma cidade que ela nunca vai conhecer. Não sabe que a sua presença neste canal é a prova de que o ecossistema ainda funciona, que ainda há água suficiente, oxigênio suficiente, presas suficientes para que uma piranha adulta e saudável possa existir neste ponto, neste momento, nesta cheia. Não sabe que é um termômetro, que o seu comportamento é a leitura mais honesta disponível do estado de saúde de um sistema que a maioria das pessoas no planeta não sabe que existe, mas do qual depende de formas que a ciência está a começar a documentar com a precisão que a urgência exige. Ela faz o que sempre fez, o que a seleção inscreveu no seu corpo com a permanência de tudo que sobreviveu a tudo que tentou eliminá-la. Espera, remove, regula, sinaliza. A pergunta não é se ela vai continuar a fazer o que faz. A pergunta é se vamos garantir que a água onde ela espera vai continuar a existir. A água está a subir. O que fazemos com o tempo que ainda temos antes que ela comece a baixar, de uma forma que não é a retirada natural da cheia, mas a retirada permanente de um ecossistema que não conseguiu sobreviver ao peso do que construímos sobre ele sem saber o que estávamos a destruir? Esta é a pergunta que a piranha coloca, sem maldade, sem urgência, com a neutralidade absoluta de um organismo que existiu antes de nós e que existirá depois de nós, numa forma ou noutra, num ecossistema ou noutro, com os reguladores que sempre teve ou sem eles. Somos nós que precisamos de resposta, não ela.